vamos dar prosseguimento aqui. Então, como que é essa pessoa que nós vamos trazer para perto de nós, né? Qual seria umas características importantes para termos pessoas ao nosso lado? Porque às vezes a gente está pensando que a pessoa que está ao nosso lado são pessoas boas, vamos ouvir os conselhos, vamos andar junto, e na verdade são pessoas que não têm o princípio que Deus ele trabalha, né? Deus ele gera, né, na pessoa. Então, assim, tem uma pessoa na Bíblia, um personagem que nós vamos estudar. Quando eu estava lendo, me chamou muito a atenção ele, e eu gostaria de compartilhar com vocês, que está em Atos capítulo 4, verso 36. Atos 4, verso 36. Amém? Claudetinha entrou aí. Claudetinha, Atos 4, verso 36. Eu vou ler agora. Quem achou, dá um glória a Deus aí. Isso, Ade. Então vamos lá. O 36 diz assim, ó: José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador. Vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. Então tá aí. Esse homem é um homem muito bom para nós estudarmos as suas características, para termos pessoas assim ao nosso lado. Bom, nome comum naquela época José, mas por sua característica, por sua maneira de viver, sua maneira de estar, né, servindo ao Senhor, ele teve um nome que eles deram, né, foi trocado por Barnabé. E eu acredito que é assim que será quando o Senhor Jesus Cristo voltar. Eu tenho o meu nome aqui, Radir Tadeu, mas eu acredito que Deus me dará um novo nome. E esse novo nome será uma extensão daquilo que eu tenho vivido aqui na terra, daquilo que eu tenho feito, daquilo que eu me tornei na terra. Então nós teremos novos nomes, né? Mas nomes relacionados ao que nós vivemos aqui na terra. Por isso a palavra fala: busque o reino de Deus, invista no reino de Deus, né? Seja rico para com Deus, né? Para que quando chegar a eternidade nós tenhamos contentamento e alegria de estar com Deus. Amém? E esse homem aqui chamado Barnabé, que significa encorajador, ele é um homem importante na Bíblia, e ele tem alguns traços importantes que, quando você encontrar pessoas assim, procure preservar essas amizades. Essas amizades são amizades importantes para o momento. Então, o primeiro ponto, né, a primeira coisa importante que nós temos que analisar é o conhecimento de pessoas, habilidade com pessoas. Ou seja, Barnabé, ele se interessava pela história das pessoas. Tá bom? Então, as pessoas que temos que nos aproximar são pessoas que se interessam pela nossa história. Tem muitas pessoas que estão interessadas pelo que nós possuímos, pelo que nós temos, né? O que nós nos tornamos, mas há pessoas que são interessadas em nossa história, sabe? A maneira que nós vivemos, como nós somos. E isso é importante para nós termos pessoas ao nosso lado. E se você quiser ser um encorajador de pessoas, aí está um ponto importante para você. Você precisa conhecer a história dessa pessoa. Assim como Barnabé conheceu a história de Saulo, né? Na época ele ainda era Saulo. E ele é tão importante, Barnabé, nessa história, porque ele foi o intercessor, o intermediador entre Saulo com os apóstolos de Cristo. Lembre-se que Saulo era perseguidor da igreja e os apóstolos fugiam dele. Então toda vez que Paulo, já depois da queda lá, caiu por terra, ficou cego e se converteu, ele quis se aproximar aos apóstolos, mas os apóstolos ele não conseguia, por causa da proteção que existia naquela época pelos apóstolos. Então Saulo não conseguia encontrar Pedro, Tiago, ele não conseguia ter esse contato, até mesmo por causa de sua fama.
Então o que Barnabé fez? Barnabé foi até Pedro, foi até Tiago e começou a contar a história de Paulo, de Saulo até o momento, né? E aí ele falou, ó, Saulo, ele andava pelo caminho, né? E aí ele caiu, e aí ficou cego, ficou 3 dias sem, jejuando, sem comer, cego, até o profeta Ananias ir lá, e aí restaurar a visão e declarar a palavra para ele que ele seria um vaso muito valoroso nas mãos do Senhor para os gentios. Então Barnabé conhecia toda a história. Barnabé, ele se interessou pela história de Saulo. E por isso ele conseguiu chegar até os apóstolos e levar Saulo até lá. Então as pessoas que estão à nossa volta, elas têm que conhecer a nossa história. Não adianta falar o que pensa, falar o que acha, falar se ela não nos conhece, se ela não conhece o que nós passamos, se ela não está disposta a ouvir. Então muito cuidado quando você se abre muito para pessoas que não estão dispostas a ouvir de fato a sua história. Porque o conselho vai ser um conselho vago se ela não ouvir, se ela não souber a tua história, né? E aqui, como nós vemos, Barnabé, ele se interessou porque Barnabé, que é o segundo passo, que eu gostaria que você desse. Então a pessoa ela tem que se interessar pela tua história, não pelos outros tipos de interesses na sua vida. O interesse na sua história. E o outro passo é conhecer o valor que você tem. Aqui Paulo, ele tinha um valor muito importante para Barnabé. Barnabé sabia. Barnabé, ele se importava tanto com as pessoas que a Bíblia fala que ele vendeu um campo que possuía e trouxe aos pés dos apóstolos. Ou seja, ele amava tanto o ministério, esse ministério que é servir as pessoas, que ele abriu mão de suas coisas. Isso é um ponto fundamental. As pessoas querem nos ajudar, mas eles querem que você pague por isso. E isso não é reino, isso não é princípio. Sabe, eu te ajudo na mentoria, mas você me paga tanto, né? Tanto por mês. É uma coisa que nós temos visto muito isso, sabe? E isso não é mentoria, isso não é caminhar com essa pessoa, né? As pessoas podem, você pode pagar por conselhos, aprender, estudar, cursos. Isso tudo é interessante, invista mesmo nisso. Mas pessoas para andar ao teu lado, você não consegue comprar isso. Sabe? Por mais que você compre lá mentoria, né, e pague por isso, isso não é andar com uma pessoa. Andar com uma pessoa, ela precisa conhecer a tua história e ela precisa saber o valor que você tem e ela se dispõe a isso. Barnabé se deu o que tinha, deu propriedades, deu dinheiro, ele se doou para servir. Então um princípio importante nós observarmos é o se doar para servir. É o dar para servir. E é o que Barnabé fez. Barnabé abriu mão das suas riquezas para servir os apóstolos, servir as pessoas, servir. Ele conhecia o valor que cada pessoa tinha. E se você quiser ler um pouco mais sobre o valor de pessoas como Deus a vê, você vai encontrar em 1 João 4, do 7 ao 10. Lá vai falar sobre o valor que tem uma pessoa para Deus. E esse é o valor que nós temos que estabelecer. Se nós queremos ajudar uma pessoa, nós temos que entender o valor dela, o quanto ela vale para Deus, o quanto ela custou. E realmente não só falar, as pessoas valem porque Cristo morreu na cruz por ela, deu a vida para ela. Não, realmente você saber que... e se dispor a isso, sabe? É o saber e aplicar isso. Isso é importante. Bom, então é muito importante nós entendermos o quanto cada alma vale. Se você vai se dispor para andar com uma pessoa, ou se a pessoa se dispõe para andar contigo, qual é o valor que ela dá a você? Bem, isso é muito importante. Para você se juntar com uma pessoa, qual é o valor que ela dá a você, não o que você possui. Isso é importante também. Então, pessoas que têm que se aproximam de nós, se elas amam ao dinheiro, elas amam posses, amam você vê que as questões financeiras falam mais alto, prestígios, né, de status falam mais alto. Cuidado com pessoas assim ao andar com elas, porque elas não sabem o valor que vale você, o que vale uma alma. Elas sabem o valor
de financeiro. Tá bom? Então é bom nós sempre pensarmos, vermos esse princípio. A pessoa ela se doa, ela se dá, ela ajuda, ela ajuda no ministério, ela ajuda, sabe, com questões financeiras eu estou falando. Não estou falando questões de coração, questões financeiras. Isso é um ponto importante. A pessoa que ela não dá dinheiro, ela não dá recursos financeiros, ela provavelmente não vai conhecer o valor de uma alma. Tá bom? Porque o valor de uma alma começa primeiro a desprender as coisas materiais do coração, para que depois a gente consiga entender o valor de uma pessoa, o valor de uma alma. Tá bom? Então isso é um princípio importante que Barnabé ele possuía. Ele sabia o valor de uma alma para Deus, para o ministério a qual ele pertencia. Tá bom? Um outro ponto importante é esse texto que nós lemos, tá bom? É esse texto de a pessoa ela realmente amar, né, o ministério, ela amar servir as pessoas, ela se doar, tá bom? Isso é algo muito importante. Ela precisa conhecer aquilo que... Geralmente essas pessoas, elas sabem o que Deus quer de você, sabe? Que nem Barnabé aqui, ela sabia o que Deus queria de Saulo, né? Através de quê? Através da profecia de Ananias. Então essas pessoas, elas têm um contato, mas elas sabem o porquê você existe, no que você é bom, e elas vão te motivar em cima do dom que Deus te deu, ou da palavra, ou da profecia que Deus lançou. Então isso é muito importante. Barnabé sabia que Deus levantou Saulo, que depois se tornou Paulo, para os gentios. Então ele motivava Paulo a sempre estar com os gentios. Nós vamos pregar para os gentios, vamos também pregar aqui para os judeus, mas Deus te chamou como vaso escolhido. Então essa pessoa ela sempre te lembra das coisas de Deus, sabe? Ela te lembra do chamado, ela te lembra o que Deus disse para você. Ela começa a trazer à memória aquilo que Deus te chamou para ser. Então são pessoas importantes, sabe, que nos ajuda a gente sempre retomar aquilo que Deus planejou para nós novamente, aquilo que Deus tinha para nós. Amém? Quem está entendendo diz amém aí. Amém! Eita glória, aqui a casa tá cheia hoje, hein? Então isso é importante, tá? Essa pessoa, quando você está com ela, conversando com ela, você sente algo que, opa, peraí, eu preciso estar mais próximo de Deus, ou ela... Não aquela cobrança, sabe? Não é uma cobrança. Ela te motiva, ela te inspira a voltar aos caminhos. Então, isso é importante. Nós temos pessoas assim, sabe? Não são pessoas que vão fazer você perder o foco para as coisas deste mundo. São pessoas que, embora às vezes dá conselhos, porque estamos no mundo, precisamos, né, viver aqui ainda, mas ela vai sempre procurar te colocar um pouquinho, sempre no caminho do Senhor, te inspirar a isso. Então Barnabé fazia isso. Barnabé não estava só preocupado com as coisas, como vamos pregar o evangelho, com a logística, mas também sempre te lembra da promessa que Deus tem para a sua vida, o que Deus disse para você. Amém? E por último... Tá, já estou quase encerrando aqui essa parte de algumas características de pessoas que podem andar perto de nós. São pessoas que nós precisamos enxergar esses tipos de características nela. A última que eu quero falar está em Eclesiastes 4, do 9 ao 12. Tá bom? Eu gostaria de ler com vocês. Eu vou abrir rapidinho aqui. Eu não ia ler não, mas eu acho interessante nós lermos esse texto. Eclesiastes 4, 9 diz assim, é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Isso aqui amarra a introdução que eu dei, né, quando eu estava falando sobre isso. Aí o verso 10, se um cair, o amigo pode ajudar a levantar-se, mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a se levantar. Tá bom? Então, nós estamos falando aqui de andar com um amigo, amém? Não é andar com qualquer tipo de pessoa que você acha que é amigo. E o 12 diz assim, um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe
com facilidade. Ou seja, então a palavra ela fala para nós temos que ter uma pessoa assim, uma pessoa que vai andar contigo, uma pessoa que vai te orientar, uma pessoa que às vezes tem mais conhecimento que você, ou às vezes não tem mais conhecimento que você, mas ela está ali, ela te ajuda a permanecer na presença de Deus, te ajuda te motivando, te levantando. Então nós precisamos de uma pessoa assim. Eu sei que às vezes é muito difícil. Você fala, tenho muitos amigos, mas quantos são desses que conhecem a sua história, te amam de verdade, sabe? A ponto de investir na sua vida. São pessoas que estão ali dispostas a te ajudar e te motivar. Isso que se você encontrar, né, você encontrou uma riqueza. Amém? E aqui nesse último aqui são pessoas que elas vão te ajudar, sabe? Vão te ajudar a quando você desanimar, te animar. Quando você estiver um pouco para baixo, ela te levantar. Ou seja, pessoas que vão sempre te ajudar a você não cair. Se um dia cair, ela vai te ajudar a levantar. Então precisamos de pessoas assim. Precisamos de Barnabés no ministério. Precisamos de pessoas que parem de julgar e comecem a pagar o preço em oração, em jejum. E eu não estou falando só uma oraçãozinha de 2 minutos. Eu orei por você 2 minutos, 3 minutos. Não é isso. Pessoas que oram por nós. Pessoas que conhecem a nossa história e ainda oram, declaram a palavra. Senhor, eu declaro esta palavra sobre a vida de tal pessoa. Eu declaro essa palavra. Isso é pessoas que estão andando a nossa volta, né? Não precisamos de pessoas dessas pessoas para nos ajudar a levantar, sabe? Pessoas como Barnabé. Pessoas como Barnabé são pessoas raras que nos ajudam a levantar quando caímos, que nos ajudam, nos motiva para continuar a caminhada com Cristo, porque estamos de passagem aqui. A nossa terra prometida não chegou e ela chegará quando Jesus Cristo chegar. Então até lá nós precisamos batalhar, pessoas que nos ajudam, pessoas que nos motivam. Então a palavra fala que na angústia nasce um amigo, na angústia nasce uma pessoa que é importante para a nossa vida, tá bom? Então busque encorajadores, procure, ore nesse sentido, se acerque de pessoas desse tipo, dessas características que nós mencionamos. Não se acerque com pessoas que parecem que são amigos, mas você não enxerga essas características. Se você não enxerga essas características, então está na hora de você mudar do seu ciclo de amizade. Se você quer algo maior, precisa mudar desse seu ciclo de amizade. Eu costumo dizer assim, uma coisa que eu aprendi com o Miles Monroe, que ele sempre disse. Ele dizia o seguinte: se você é o mais inteligente do seu grupinho, está na hora de você deixá-los, porque senão você não vai para lugar nenhum mais. Então você precisa sempre ter pessoas que te levam mais para cima, pessoas que te arrancam, te dão um trampolim, sabe, para que você continue crescendo, porque Deus quer que você cresça e não há limite para o seu crescimento. Mas se você permanecer na situação que você está, andando com as pessoas que você está e percebendo que não tem crescimento, tome cuidado para você não encerrar sua carreira iguais a essas pessoas. Amém? Então busque Barnabé, ore, seja um Barnabé, sabe? Ame uma pessoa. E algo interessante aqui que eu quero compartilhar com vocês sobre uma característica específica deste homem na Bíblia, Barnabé. Barnabé, quando entrou em discussão com Paulo já nessa época já estava assim bem conhecido no ministério, já tinha estipulado as igrejas, já tinha discipulado muitos pastores e estava no auge ministerial, vamos dizer assim, que era a pessoa top da época, né? E aí ele ia fazer uma outra viagem para consolidar as igrejas que ele já tinha aberto. Mais aquele momento assim, agora deixa eu ver o fruto do meu trabalho, sabe? Nesse sentido. E aí, o que acontece aqui? Barnabé, ele quer levar junto Marcos, só que Paulo fala, não, você não vai levar Marcos, porque Marcos não foi muito bem na viagem anterior, acabou abandonando o barco, a gente teve que se virar sozinho e não queria. E Barnabé tomou uma decisão que para ele era fácil.
Para nós temos a tendência de sempre caminhar com as pessoas de sucesso, né? Queremos pessoas de sucesso, queremos andar com pessoas de sucesso. Mas Barnabé naquele momento falou assim, opa, peraí, Paulo precisou de mim, eu estava lá. Ele sabia do propósito dele, mas agora Marcos precisa de mim. E Barnabé então deixa-se Paulo prosseguir viagem, e ele sabe a importância de ele estar agora, não mais com Paulo, mas com Marcos, para fazer Marcos crescer. Então, essas pessoas, Barnabé sempre faz pessoas crescerem. Então, encontre pessoas assim, que te ajudam a crescer. E aí, Marcos cresceu tanto andando com Barnabé, que depois Paulo falou, agora me manda Marcos, que ficou com Barnabé, porque ele vai me ser muito útil nessa obra que eu estou trabalhando agora. Então, assim, Barnabé pôde ajudar Paulo se tornar o que era, depois ajudou Marcos a ser o que se tornou depois. E assim muitos outros. Acredito que o ministério de Barnabé não parou nesses dois que nós mencionamos. Então é importante nós andarmos com pessoas que nos ajudem a crescer. Amém, queridos? Então é isso que eu queria compartilhar contigo, e eu quero orar nesse sentido. Vamos orar então? Dá um amém aí se você está entendendo a palavra. Amém. Glória a Deus. Deixa eu agora arrumar aqui o celular, ver se ele vai ficar mais retinho. Tá mais ou menos, mas tá bom. Então vamos orar. Feche seus olhos, eu quero orar nesse sentido. Para que Deus gere em vocês Barnabés e coloque pessoas ao lado de vocês que sejam Barnabés. Amém? Barnabé foi muito importante no ministério. Tá? Embora não é mencionado muitas vezes, pouco se fala nele no livro de Atos, né? Mas foi pessoas que levou pessoas a serem grandes. Então que a gente tenha um coração assim, sabe? Que nós não queremos ser mais que todo mundo, mas queremos fazer pessoas melhores do que nós, dia após dia. Você que é mãe, você que é pai, você precisa ser um Barnabé, para que os seus filhos cresçam mais do que eles possam crescer sozinhos. Sabe? Então isso é muito importante. Nós falamos de paz na fé. Precisamos ser Barnabés, colocar pessoas que são mais do que nós, mesmo eles sendo uma tarefa difícil. Mas precisamos desenvolver isso em nós, trabalhar em nós para ajudarmos outras pessoas, porque esse é o ministério que Cristo preparou para nós. Vamos orar então. Pai querido e soberano Deus, que nesta noite o Senhor venha gerar corações de Barnabé, Pai querido. Venha colocar, Senhor, pessoas, Pai amado, boas ao lado daqueles que precisam de uma direção, precisam caminhar na visão. Pai, abençoa, Senhor. Pai querido, restaura, Pai amado, a cada um, Senhor, para que o Senhor possa realizar a Tua boa obra, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que possamos ser bons trabalhadores, possamos ser Barnabés, Pai querido, que amam, desprendido do dinheiro, desprendido, Senhor, das paixões desse mundo, desprendido, Senhor, das coisas deste mundo, e ter coração doador, ter um coração amável, um coração, Pai querido, direcionado por Ti. Pai, abençoa, Pai querido, a cada um, Senhor, e que o Senhor venha fazer com que essa semente venha crescer, e nós olharmos agora quais são os tipos de pessoas que estão à nossa volta. Dar-nos o entendimento, revela-se a algum, Senhor, Elimas, encantador, Pai amado, nessa jornada, que o Senhor venha revelar a nós, Pai amado, para que esse mal possa se afastar de nós, Pai querido. Em nome do Senhor Jesus, que a graça do Senhor Jesus esteja sobre cada um de vocês. Amém, queridos?